pessoal, Metamorfose chegando aqui para vocês. Eu aqui, Tati Tortosa, junto com meus parceiros aqui, Natália. Oi, pessoal, tudo bem? Jorge Bonfim. Olá, muita luz para nós, vamos para mais uma. E hoje aqui com uma convidada especial, Regiane. Olá, pessoal. Regiane que vai trazer aqui pra gente, né, um misto de tudo, porque ela faz um monte de coisa. Uau. Ela mexe com muita coisa e ela vai trazer aqui um misto, uma metamorfose da vida dela, coisas assim que a gente nem imagina. A gente conversou um pouquinho nos bastidores, né, Jorge? Tem muita informação ali pra gente. Eu acho que 1 hora não vai dar. Eu acho que esse casulo aí vai para uns 3 programas, no mínimo, hein? A gente falar do sair do casulo da Regiane. Eu acho que ela saiu várias vezes do casulo, né? Ela entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. Falou assim, precisa de mais um pouquinho. Eu acho, a Regiane tem uma história curiosa. O primeiro programa que eu participei, a Tati me pegou de sopetão para eu contar a minha história. E aí a minha história teve algo assim... espiritual, meio que caminhando pelo profissional, pelos conhecimentos e pelo que o trabalho toca na vida de outras pessoas. E eu acredito que a Regiane tem umas surpresas assim, nesse sentido também. Talvez por um trajeto semelhante, né? Uhum. Vocês sabem que assim, olha, quando eu fui convidada, o Jorge me convidou e através aí e ele me contou um pouquinho do que é o Metamorfose, eu fiquei fascinada, porque eu falei, faz todo sentido. E nada por acaso esses tipos de convite pra gente. Porque o que aconteceu? Para mim, a minha vida teve uma trajetória assim extremamente galgando e vindo. Quando eu fui, eu sou fonoaudióloga de formação, sou coaching, sou consteladora familiar sistêmica, e quando eu fui, e para a fonoaudiologia em si, sou professora de enneagrama também, mas, né, quando eu... que mais, Vai puxando que vem mais coisa. Tem mais, deixa pra lá. Mas os principais, né? E quando eu vim, quando eu fui para fonoaudiologia, foi muito engraçado. Eu estava contando pro Jorge, inclusive um dia, que eu fui, para eu começar no meu trabalho, eu trabalhei 8 anos dentro de uma empresa de peças e pneus, mas eu trabalhava na administração. E eu fui chegar lá de uma forma muito inusitada. Porque eu cheguei na empresa, primeiro eu trabalhei numa loja, no comecinho, eu tinha 16 anos, brigando pelas coisas, eu fui trabalhar numa loja. E aí eu fui trabalhar nessa empresa e eu encontrei uma pessoa conhecida. E eu disse pra ela, poxa, como que é pra entrar nessa empresa, né? Porque eu tô trabalhando numa loja, eu trabalho de sábado. É muito difícil isso, né? Era muito pegante pra mim, né? Era muito... pegava muito em mim a coisa do esforço físico da semana. Eu chegava no final de semana, eu estava exausta, né? Exausta mesmo. E aí eu fui trabalhar, ela disse para mim assim, é muito difícil entrar nessa empresa. Muito difícil. Falei, que pena. Aí você entra naquela coisa, você faz toin, né? Todos os sonhos indo por ralo abaixo. Né? Eu falei, não é para mim. Aí eu trabalhei, fazia 5 meses, aí eu trabalhei 1 ano nesse lugar. Trabalhei 1 ano nessa loja e eu acho que era para um preparo, eu acho que é tudo perfeito, para um preparo. E aí depois eu fui, encontrei uma outra pessoa, que aí ela já era uma secretária do gerente de divisão dessa empresa. E aí ela disse para mim, não, olha, eu falei, poxa, difícil entrar aí, tem que ter padrinho, né? Aí ela falou, não. A outra moça falou isso pra você, né? Outra disse entra nessa empresa com padrinho. Com padrinho. Né? E eu disse, não. Mas eu falei, poxa vida. Eu falei assim, ela falou, não precisa, traz seu currículo. Eu falei, ok. Falei, não acreditei, nem dormi aquela noite. Levei meu currículo para ela, que era tudo, né, ainda nada, né? Aquele currículo vitae escrito à mão. Feito nada tilografia. Essa palavra né? hoje em dia não existe mais. Nem Ninguém pensar. sabe o que é isso. Aí eu mandei o currículo, ela disse, ok. Eu vim aqui, você vem fazer um teste, uma redação, fiz uma redação linda.
toda humanizada, toda espiritualizada, que eu nem sabia que eu tinha já. Mas, né, escrevia, todo mundo amou a redação, né? Eu escrevi ser um ser humano, como ser um ser humano, né? A redação, o tema. E fiz. Bom, gostaram. Em uma semana, 15 dias eu estava trabalhando na empresa. Trabalhei em 2 anos, eu já era encarregada de um setor de cobrança. Aí fui indo, porque eles são italianos, né? Italiano tem uma coisa meio assim de... A mulher tem seu lugar, né? Mas eles abriram espaço e eu fui. E foi aí, eu fui parar com 2.400 funcionários dentro dessa empresa. Eu fui parar no setor dessa menina que me negou ajuda, no lugar dela. Nossa. As montanhas russas da vida. Olha, Gente, nem foi vingança, ela é não, escorpiana, não. viu? Ui. Eu sou escorpiana, mas pensem uma coisa que assim, não era... Eu fiquei chocada, eu falei, gente, isso é a lei da vida. É o universo, né? Joga, né? A coisa de você joga... A vida é um paredão. Eu vivo falando isso nas constelações, nos grupos que eu trabalho. A vida é um paredão. Joga coisa boa, vem coisa boa. Joga coisa, experimenta jogar coisa ruim. Ou não ajudar quando você pode. Porque negar ajuda por algum motivo que nem cabe no momento, mas ajudar. Mas foi isso. E no fim eu trabalhei nessa empresa por muitos anos. Eu já tinha recebido todas as promoções, porque eu sempre fui dedicada para trabalhar. Assim, precisava vir de sábado. Eu estava lá. Todas as vezes, nunca precisava, mas quando precisava eu estava. Então, com a dedicação que eu tive, veio todas as promoções que tinham que ser e eu não tinha mais para onde eu expandir. Tanto que eu estava na cobrança, depois me mandaram para contabilidade, foram me mandando porque eu não tinha mais para onde eu expandir. E eu olhei um dia eu estava sentada, eu olhei num vidro assim que era de frente para o meu gerente. Eu acordei aquele dia, cheguei no trabalho, disse assim, olhei para ele do outro lado, era de frente assim, um vidro que eu ficava de cara com ele. E eu fazia as coisas, as planilhas dos CDBs e CDIs, que era eu pegava as taxas no banco, olha só que loucura que eu fazia. Eu pegava as taxas e eu blefava com os bancos pra caramba. Eu ligava pro banco e falava assim, eu tenho uma taxa de 13%, que era uma taxa mega ótima. Né? Master Blaster, ótima. E aí o pessoal falava assim, não é possível, do outro banco do Itaú, falava, não é possível, eu só tô no 15, aqui 16, não é possível, você chegou no 16, eu tenho. E aí que banco é? Eu falei, não posso falar. E aí eu sei que eu chegava e eu conseguia muito pra empresa com isso. E eles me marcaram, né? E aí teve um dia que meu gerente não veio e eu tratei direto com um diretor da empresa. Que eu nunca falava, porque eu não chegava lá. E aí eu fui e fez todo esse trâmite. Ele falou, é você que faz tudo isso? Aí eu disse, sim. Aí veio uma coisa de que, não sei se o meu gerente passava isso para ele. Que, né, recebi uma gratificação que era assim, eu ganhava 1.000, eu ganhei 2.000 de gratificação. O meu salário era 1.000, eu ganhei 2.000. Ele falou, eu vou te dar uma bela gratificação porque você faz a empresa ganhar dinheiro. Então, disso foi maravilhoso. Só que aí eu cheguei um belo dia, passou, eu adorava esse trabalho, mas aí chegou um dia que eu cheguei na empresa, 8 anos e meio de empresa. Eu cheguei na empresa e fiz assim, esse não é mais meu lugar. Uma loucura. Isso não é mais meu lugar. Cheguei em casa, eu tinha ônibus fretado, cesta básica ótima, maravilhoso, ganhava bem. E chegou num dia que eu falei, não é meu lugar aqui. Eu acho que eu tenho que ir para a área da saúde. Gente, aí começou tudo, a história. Acho que eu preciso conversar mais com a Regiane, porque foi a mesma coisa que aconteceu comigo na escola. Eu cheguei na frente da sala de aula, olhei para as crianças e falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas foi assim, do nada. Tava indo tudo não bem. Explica, né? Deu, acho que um final de semana eu cheguei, mas sabe aquela coisa? Eu olhei assim e falei, o que eu tô fazendo aqui? Aí deu um vazio. Não sei se você sentiu esse vazio. É um oco. É um assim, negócio. Tá faltando alguma coisa, parece que não tem mais aquela vontade, aquela
coisa de estar aqui. Sim. Aí eu peguei, fui pra casa, falei com meu marido, falei assim, então, acabou. Acabou. Meu ciclo. Mas eu são acho o etapas. máximo perceber isso. Eu acredito que no céu, ou sei lá onde tá a torre de comando, mas deve ter um botãozinho. Tem. E esse botãozinho, eu acredito que ele é apertado para todos os seres humanos. Porque nós somos cíclicos, nós temos etapas. Eu acho que todos passam por isso. Só que alguns percebem, outros não. E quem percebe, alguns fazem mau uso da percepção por fazer de uma forma inconsequente, porque a gente falou aqui já muitas vezes sobre mudar. E mudar, tem uma idade que dá para se aventurar mudando. Tem outra que não dá. Você não teve, talvez, a oportunidade de se aventurar tanto quanto em outra fase da sua vida, porque envolvem outras responsabilidades. Mas isso não anula a mudança. É como mudar. Quando eu tenho 15 anos, 20 anos, eu mudo de uma forma. Quando eu tenho 30, eu vou mudar de outra. Mas eu acredito que quando eu for para os 40, a torre de comando vai ter alguém lá que vai continuar apertando o botão. Vai apertar e vai ficar certeza. segurando, Eu acho assim, que ó. e a gente já começou a nossa conversa dizendo, o não, a barreira de alguém, pode ser o começo do seu sim. Com certeza. Tudo tá na leitura, né? Do ângulo que se enxerga ou do proveito que se tira. Assim, você ainda foi ingênua, mas tem uns que vai na raiva, na força do ódio, mas mesmo assim, pode ser que sem prejudicar ninguém chega no lugar onde tem que chegar. Mas como é bom mudar, porque tem algumas pessoas que simplesmente nem percebe, Fica ali, não percebe. e vai morrer Estagnadas, infeliz. né? Ou então, ainda, nesses casos, algumas pessoas sentem a mudança, mas elas não querem aceitar e arrumam desculpas. Não, porque eu não tô me dando bem com fulano me olhou torto, porque ela não consegue aceitar a mudança dentro dela isso, também. tá. Exatamente. Então tá é isso tudo que eu ia errado falar da aqui, né? aceitação mesmo, porque para Sim. transformar, e o que geralmente as pessoas têm medo de transformar? Medo do desconhecido, do novo. Do controle, né? Que tá no controle sobre as coisas, porque causa medo mesmo. Sim. Mas eu sempre comigo, eu não sei vocês, mas assim, sempre comigo tem uma coisa assim, dá um pouquinho de medo? Vai com medo mesmo. Cai pra dentro, vai, porque a coisa tem que... O máximo vai acontecer, não dá certo. Tenta outra coisa. Eu sou daquela assim, o não já tem. Claro, perfeitamente. Vamos em busca do sim. Sim, ou do que eu vou me arrepender mais, né? Eu falei assim, mas será que vai dar certo? Eu só vou saber se eu tentar. É. Só vou saber se eu vivenciar. Será que vai ser bom? Então, vai lá e mete as caras e tenta. Se não der, você volta onde você já estava, você não perde. Eu sou muito dessa. Não vejo percas. Eu vejo assim, se não deu certo, você volta de onde você estava. Não tem como você ir um degrauzinho pra baixo. Sim. Então, é só pra frente. E às vezes também nesse decorrer, mesmo que você vai ter uma experiência que talvez não seja muito satisfatória, um resultado positivo grandioso, mas que você pode partir dali para outras coisas, porque tudo te traz experiência. Isso é muito Tudo é legal. portinha que se abre. Tudo é portinha que se abre. Mas tem algo inusitado assim também. Não sei se isso já aconteceu com vocês, levantando curiosidades, assim, da mudança acontecer no mesmo lugar. Eu vou compartilhar aqui uma experiência bem breve, assim. Eu vivi uma experiência no mesmo lugar, onde ali as coisas funcionavam muito emocionalmente. Então era tudo com muito sentimento e muito amor. E de repente alguém apertou o botão. Eu senti isso que vocês estão falando, sabe? Gente, não faz mais sentido isso. Mas eu não sentia que não era mais o meu lugar. Eu não conseguia processar. Então, o que é? Porque é mais fácil também falar, estou deixando aqui e vou para o outro. Não, é aqui ainda. Sim. E levou um tempo para eu entender que dali em diante as coisas funcionariam mais racionalmente do que emocionalmente. Porque eu cheguei nessa fase da minha vida para lidar com isso. Era um pessoal que funcionaria naquela engrenagem de trabalho e de relacionamento com pessoas. Mas eu quase larguei tudo. Porque era estranho. Era estranho. Era, mas não era. Eu estou aqui, mas não estou. Porque quando eu colocava toda aquela emoção, eu esvaziava. Era como se a minha energia fosse muito mais rápido. Eu me sentia muito cansado, muito exausto. O dia era difícil.
Mas quando eu entendi que, opa, aqui tá mais cabeça do que coração nesse momento, ó. Aí eu entendi que o jogo só tava num outro lugar, mas estava acontecendo. Eu acho que dá esses cliques na gente, porque a gente tem que se sentir pleno no que faz, não é verdade? Você tem que estar inteiro de estado de presença, senão as coisas não acontecem como devem, assim. Não acontece dentro de uma verdade que a gente gosta, ou que as pessoas sentem do que você está falando, porque assim, tudo que você coloca em prática dentro da sua profissão, de tudo que você escolhe fazer, tem que ter essa verdade, essa grandiosidade mesmo, e de acreditar que a gente está aqui, que a gente vem aqui seguir uma missão de vida, de algumas coisas que você já identifica que você veio fazer, e fazer a diferença aqui. Porque a gente é regido por algo maior, por algo que nos rege lá em cima, entendeu? É enorme isso para mim. E aí que eu acho que isso vai se aproximando um pouquinho dessa tal da espiritualidade que todo mundo busca, né? Que é muito legal. Nossa, mas pra pescar essa tua intuição foi profundo, né? Estou aqui com o CDI, vou pra área da saúde, né? Foi muito de uma ponta a outra. Então, você sabe que depois disso, eu queria ser dentista. Eu fui pra odontologia, eu me vejo lá, extraindo dente, né? Eu não me vejo nem passando no dentista, quem dirá sendo dentista. Como diz a minha amiga dentista, que eu tenho uma amiga maravilhosa, que é a doutora Heloísa, que o Jorge também conhece, que é uma bucomaxilo, que é sensacional, né? Vale a pena um dia bater um papo com ela, porque ela é show. E aí ela fala pra mim assim, eu querendo distrair o dente, né? Que é distrair, né, o dente. Porque a gente brincava, né? Porque a senhora batia um dia na porta uma pessoa, você pode me distrair meu dente? Aí ela falou, posso. Por que não? Por que não? Uma breve distração. Mas aí eu queria ser dentista. E aí prestei 2 vezes, 2 anos ali tentando, indo atrás daquilo, isso e trabalhando ainda, né? Um pouquinho e tal, mas tentando lá 1 ano, fui fazer cursinho. Entrei no ângulo, fiquei lá assim, peguei aquele intensivão do ângulo. Tipo assim, setembro, outubro, novembro, sabe aquele PANS, 3 meses. E aí eu tinha que passar em alguma faculdade. E aí só que aí eu fui estudar, e aí na primeira eu não passei, na segunda quando eu fui num consultório de dentista, passar para ser atendida, ouço uma menina falando lá dentro, mas porque fonoaudiologia, eu falei, que seria isso, né? Já tinha ouvido, mas não dei atenção, que seria fonoaudiologia? Aí eu disse, bom, deixa eu ver o que é, eu fui pesquisar, eu falei, olha que profissão bacana, trabalha com criança, eu amo criança, tudo de bom, vamos fazer fonoaudiologia. É isso, né? É isso, fui. Bom, foi tão interessante, porque assim, na odontologia que eu tentei não consegui nada, e não é porque não era para ser mesmo, eu prestei, todas as faculdades que eu prestei de fonoaudiologia, que foram 4, eu passei em todas. Uau. Podia escolher. Aí eu escolhi lá, né, na Zona Leste, em Itaquera, porque aí juntou-se um curso que foi um presente na época, que a fonoaudiologia era um boom, na época de 1993, que era 2 corpos docentes. O corpo docente da PUC, que era todo linguagem, que baseava na linguagem, e a Paulista de Medicina, que era toda a parte de saúde, que era medicina. Então, foi metade para lá e metade para cá, e era integral, das 7 da manhã às 7 da noite. 5 anos. Então, foram assim, intenso. Não vou dizer que eu não sofri para fazer esse curso, porque eu chorava, eu tinha um cabelo comprido, eu fazia assim, tinha dia, eu falei, eu vou arrancar meus cabelos. Porque... Quem nunca? Né? Porque era assim, tipo, a sala onde eu comecei o primeiro ano, era 80 meninas, mais meninas, porque tinham alguns meninos, né? E depois, pro segundo ano, já foi 60... E depois foi diminuindo. Só que no segundo ano, tudo é básico. O primeiro era tudo, anatomia, tarará. E o segundo ano
Era 22 disciplinas entre prática e teórica, gente. E era muita teoria, um pouco mais de prática. Eu chorava mesmo, porque era difícil, não era fácil. Sim. E eu nunca fui uma aluna de tirar 10 em tudo. Eu tirava, a média era 7. Então eu tirava, assim, o 7, mas era suado pra caramba. Porque eu gosto de entender as coisas. Eu não sei decorar. E eu não sou a pessoa, a moça, de pegar um estojo e colar no estojinho, porque eu me dedo. Eu me entrego porque eu não sei colar. Eu falava assim, Nunca que passava um soube. luminoso na testa. Estou colando. isso. Estou Gente, colando. eu não Olha, eu sou do sabia. crime. Eu ficava vermelha do cor de um Sim. tomate, eu me entregava imediatamente. Eu sou uma que eu falo pra pessoa assim, gente, eu nunca colei. Mas como? Eu falei assim, porque eu não sei colar. Eu Eu prefiro me entrego. estudar. É. Eu não sei colar. Eu sou aquela que se eu colar, vai estar escrito na minha testa pro professor, estou colando, estou fazendo algo errado. Não, e a consideração era tanta que os professores sentiam isso. Eles viam que eu tentava explicar do meu jeito. Não tão aquela coisa, porque a gente também, né, ser fonoaudiólogo é ser um profissional que olha para a linguagem escrita, não só, né, fonoarticulatória como a escrita, né, a falada e a escrita. Eu tinha que saber escrever. Então, assim, eu tive que... foi uma luta, né, porque estudei em escola estadual, aquela coisa toda, né, muito... Então, bom, aprendi... para escrever relatório e tudo mais. Foi bem legal, porque assim, eu vim fazendo uma faculdade com muito gosto. Na época eu me dediquei tudo, porque, gente, eu ia dormir em casa e eu voltava. Eu ia dormir em casa e voltava. E de final de semana era estudar. Eu não tinha, foram 4 anos de graduação e mais um de fonoaudiologia, de especialização em fonoaudiologia clínica. Então foram 5 anos que eu ia minhas roupinhas sozinha, eu ia, né? Tudo, eu não gastava nada. Né? Como eu trabalhava integral, eu fazia buffet de final de semana para pagar minha xerox. Então, assim, eu não tinha dinheiro para comprar uma coxinha. Eu não tinha R$1, era R$1 a coxinha. Eu não tinha dinheiro para comprar a coxinha. Bons tempos. E daí, eu não Nossa. posso ver, gente, vocês vão achar incrível. Eu não posso ver essas bolachas recheadas, eu nunca mais comi na minha vida, porque era o que eu podia comprar. Porque eu fiz com sacrifício a faculdade. Foi muito forte, assim, isso pra mim, porque eu lembro, assim, é doído lembrar, porque eu não tinha. Eu tinha um amigo que, graças a Deus, né, ele chamava Romã, é maravilhoso, Romã. Porque ele vendia mussarela e frios, ele vendia pelo telefone, ele tinha bip. Né? Porque Nossa, era bip, bip. era Sim. bip. Bem nostálgico hoje, hein? A coxinha de R$1, o Nossa, o bip. bip. De R$1. Eu tive um bip. Como boa taurina, Eu pegou também. aqui. Eu tive o grande e o pequeno. É, Tinha um grande. aquele grandão. Era uma tela, um tablet aqui, né? Mas aí, ele falava assim pra mim, eu não consigo. Tinha uma disciplina chamada Avaliação da Linguagem. E tinha uma professora que chamava Maria de Jesus. Ela era exigente pra caramba. Me ensinou muito, aquela mulher. Muito boa. E a gente tinha que entender e aprender a você trabalhar, porque assim, ficava o professor no espelho espião e você ia pra clínica, você tinha que atender escrevendo todo a tua estratégia de atendimento, que você ia fazer com o paciente, que você ia fazer, que você ia brincar, resultado. Então era todo dia. Você ia fazer, colocava data, era uma planilha. E a professora ficava no espelho espião te olhando. Então era um negócio de que você tinha que dar o seu gás ali para atender bem aquele paciente, porque era uma formação. E ele falava, o que eu faço com uma criança? Como que eu... Romã, você senta no chão e brinca, caramba, brinca com uma criança, por favor. E aí, o que ele fazia? Como eu ajudava isso, ele me ligava meia-noite, o que eu faço com a criança amanhã? Então, eu ajudava e ele se sentia grato. Aí, quando eu saía pro lanche, eu disfarçava. Claro. Porque eu não tinha dinheiro para comer lanche, como as minhas amigas que eram menininha pra calolo, eu não tinha, entendeu? Calolo, Então, olha, menina, tá Nossa, mais uma. Menina pra nostálgico. calolo. Aí eu não tinha, então eu disfarçava. O pessoal, vamos tomar lanche? Eu falava, não, eu vou ficar aqui lendo meus textos, Vou que eu não estudar. estudei. E aí ele vinha, ele delicadamente tinha um gesto assim, que eu não esqueço. E quando eu lembro disso, eu me emociono, porque eu não tinha dinheiro para comprar nada de lanche. E aí ele,
Ai, Emociona mesmo. Aí ele vinha lá, delicadamente, gentilmente, com a coxinha, falava, Rê, ó, daqui a pouco eu volto. Ele colocava ali, aí eu chorava. Pegava a coxinha e comia. Quer dizer, são coisas que a gente passa, que aí eu falava assim, eu prometia muito, eu falava um dia ainda, eu vou poder pagar um restaurante, porque eu não tinha. E aí aconteceu esse dia, aconteceu de eu comprar meu carro, aconteceu tantas coisas que veio vindo, que eu fiz a minha vida através da fonoaudiologia. Eu tenho uma gratidão imensa pela profissão, porque me trouxe muitas condições de poder ter essas coisas básicas que a gente precisa, mas que me fez toda a diferença. E eu vim vindo e comecei a me apaixonar pela fonoaudiologia. E aí um dia eu estava no 2º ano de graduação e nós fomos num curso de uma mulher incrível também, que ela chama Fernanda Papaterra, que é ela chegou nesse trabalho também, trabalhando os pós-AVCs, as pessoas que têm derrame, né? E ela chegou, nós fomos nesse curso, ela estava ali fazendo uma massagem na gente, porque nós estávamos numa época de prova e estava muito tenso, e ela foi fazer essa massagem, e ela chegou aqui atrás de mim, ela fez uma massagem em mim, e ela falou assim no meu ouvido, posso te falar uma coisa? Eu disse sim. Eu olhei assim de lado, estranhando, né? Mas disse sim. Ela disse assim, posso te dizer uma coisa? Não foi você que escolheu fonoaudiologia, foi fonoaudiologia que te escolheu. Então para mim foi um presente. Eu falei para ela, eu estranhei um pouquinho, porque eu ainda estava na graduação, mas aí depois eu fui entender tudo isso. Eu fui entender diversos episódios, como, por exemplo, que eu estava do 1º para o 2º e eu fiquei em DP em anatomia. Mas eu fiquei em DP em anatomia por quê? Porque, na verdade, o meu professor me deixou por 0,25. E eu quis matar ele. Falei, professor, que era o doutor Bernardo, que era um otorrinolaringologista. Ele me deixou e eu quis, assim, matar. Eu não estava entendendo. Não entendi, fiquei com muita raiva dele. Depois eu comecei a estudar. Aí eu saía das minhas aulas, ia fazer a DP, fui carregando essa DP. Chegou no final, porque ele podia me dar o 0,25, e eu estudei o ano todo. Aí eu comecei bem nas provas, aí eu peguei uma coisa, eu falei, eu vou provar pra ele que eu sou boa. Que eu vou estudar. Porque eu vou... E aí eu comecei a tomar aquilo como um desafio e fui embora. E fiz, comecei a estudar. Chegou na minha última prova, pra passar na DP, né? Pra ir pro outro ano. Ele disse assim, eu fui fazer a prática, porque essa prática era a teoria e depois a prática, que era no laboratório de anatomia, que a gente pegava as peças, punha em cima das bases, né, das mesas de inox, e eram as peças que você tinha que falar. Que estrutura é essa? Que órgão é esse em cada? Por exemplo, o coração. Que órgão é esse? Coração. Que estrutura é essa? Cordas tendíneas. Entendeu? Então tinha que ter uma coisa muito específica ali, e nós fizemos essa prova. E eu fui bem na prova. Eu tinha estudado muito. Aí ele disse pra mim, ok. Fui. E disse assim, eu falei assim, eu fui pegar o resultado, falei pra ele, eu tirei 10 na minha prova. Ele falou assim, quem te falou? Eu falei, eu sei que eu tirei 10. Não tirou, não. Eu falei, tirei sim. E bom, ele disse, tirei, ok. Aí depois eu falei, mas professor, por que aconteceu tudo isso com a gente? Ele falou, agora eu vou te explicar, porque você já passou. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu escolhi uma pessoa, eu sabia que você tinha potencial, Regiane. Só que você não deu de tudo que você podia. Por isso que você foi mal em uma prova ou outra, e aí você ficou com esse 0,25. Eu escolhi você pra trabalhar comigo depois que você se formar. Olha que louco. E aí eu olhei pra ele, mas eu chorei tanto, porque ele falou, e eu sei do teu potencial, então agora sim você tá pronta para trabalhar comigo, e quando eu me formar eu vou mandar paciente para você, e a gente vai fazer a troca. E aí a gente começou a trocar pacientes depois de formado. Então, assim, as percepções que os grandes mestres têm da gente, que a gente não entende na hora, e que eu recebi com muita, assim, vindo como um presente. Então, assim, os presentes vieram vindo na minha carreira de fonoaudiologia, numa intensidade de, assim, por muitas vezes eu acho, nossa, mereço tudo isso. Como agora que vim comentando com o Jorge até aqui na vinda para cá, e a gente dizendo isso, que assim, chega um momento que você trabalha com grupos
de pessoas, que você olha tanta gente acreditando na veracidade do que você executa, do que você faz, com tanta força do como você faz. E aí você chega ali, aí olha tudo aquilo e você, por um segundo, passa assim, nossa, sou merecedora de tanta graça, sou merecedora de tantas pessoas acreditarem no que você faz. E aí vem uma coisa, explode uma coisa dentro de você, dizendo, sim, você teve uma jornada grande para isso, né? Mas que gostoso entender que tem tanta gente que, embora seja numa responsabilidade, as pessoas virem te procurar e você ajudar da maneira que você pode e que você consegue, mas porque é aproveitando esse momento de que você veio aqui com uma missão mesmo de vida. E daí veio vindo outras coisas, né, também, de você acreditar que vem vindo todas as necessidades, porque aí eu fiz toda a parte de fonoaudiologia e depois eu comecei a me deparar com as mães no consultório. Que interessante. Com a necessidade de, com crianças especiais, ela não sabe como lidar com isso. Sim. Eu disse, não, eu preciso ajudar essas famílias, eu não posso ficar impune, eu não posso deixar essas mães assim, perdidas, que é aí que eu te falei da Super Nanny, que eu fui buscar alguma coisa, que eu fui, né, tentar ir atrás de tudo isso, porque eu falei, eu não posso deixá-las. E aí eu fui buscar o coaching, fui fazer a programação neurolinguística, aí fui atrás, né, do practitioner, master practitioner em programação neurolinguística, fui fazer a formação em coaching, fui fazer tudo que dava para que eu conseguisse ter essa coisa do autodesenvolvimento e proporcionar a transformação das pessoas. É que chega um momento que a gente sai da técnica. Sai. Aí a gente entra pra parte humana, é quando você começa a trabalhar ali, você entende essa parte humana, você fala assim, tá faltando uma coisinha aqui. Sim. Nossa, mas aquele cliente ali, tá me faltando alguma coisa para poder ajudar melhor. Aí você vai atrás de outro curso. Aí daqui a pouco você vai para outro. E a gente não para mais. Não para mais. Eu acho que a gente... qual é o nome da nossa outra amiga fonoaudióloga? A Carol. Nós recebemos aqui também. E ela tem um depoimento semelhante, né? Que chegou uma hora, bem de encontro isso. Chegou uma hora que há uma expansão tão incrível de lidar com o ser humano que a técnica não é mais suficiente, não explica mais. Ela chegou até a falar assim, não é possível, ainda a aula de anatomia está sendo a mesma, não é mais assim, as coisas não são mais assim. Exato. Isso é incrível, né? Eu acho que sair um pouco do casulo mesmo. Porque tem algumas pessoas que a gente vê, né, que faz ali a faculdade, faz o curso, fica só naquela técnica. Eu falo que eu tenho faniquito. Eu falo que eu tenho formiga nas cadeiras, porque eu vejo alguém falando de alguma coisa e falo assim, mas eu também quero isso. Mas eu também quero fazer esse curso também. Eu falo assim, aquela inveja. Eu falo assim, é inveja, mas aquela inveja que motiva. Nossa, ela fez esse curso, nossa, parece ser tão bacana, eu também quero. É legal você falar isso, né? Nem toda a palavra pesada significa o peso em si que a gente... que as pessoas colocam. Eu falo assim, eu tenho inveja, às vezes. A pessoa fala assim, nossa, porque eu fiz tal curso. Aí a pessoa começa a falar com um brilho no olho. Eu falo assim, eu também quero. Quero conhecer, quero sentir. Eu quero ser isso como. aí também. Parece ser tão legal. Podem ser os caminhos pro amor, né? Tipo, não me conforme, eu vou. Exato. Não, mas onde vai ali. E é basicamente nessa parte. Você pega e fala assim, é isso. Tô me enquadrando aqui, tô encontrando o meu caminho, mas agora tá faltando isso daqui, ó. Vou nessa partezinha aqui. Ó, fulano falou que fez um curso assim, nossa, acho que é isso que tá faltando. É essa pecinha que tá faltando pro meu quebra-cabeça. Só que aí depois você descobre que tá faltando mais umas 10 peças. Aí você vai atrás dessas 10 peças. E aí, com isso, com essa busca, né, eu acredito muito, do ajudar o outro, a gente tá fazendo por nós. Sim. Porque as mudanças que acontecem na gente, as nossas mudanças internas, quando a gente acha que tá só buscando para ajudar o outro, elas são extremamente profundas ali. Eu tava bancando fazer análise com ela aqui. Aí eu fiquei refletindo isso. Ela teve alguém que a diminuiu. Você também já teve alguém assim? Eu acho que todos nós
deve carregar alguma ovelhinha dessa na nossa história, né? Alguém que disse, você não é capaz, não vou dar esse espaço para você não. E transcendeu, ela precisou criou uma história de autodescoberta da própria força. E aí ela diz que de repente ela depara com uma mãe frágil, com um desconhecido diante dela, que eu acho que... Aí eu tô me metendo a besta mesmo. Não, claro. Que eu acho que isso remete àquela mocinha que um dia recebeu um não e falou, você não é capaz. E essa grandeza que eu acho que quando os botões na torre de comando são apertados, é porque alguém lá entendeu que o nosso crescimento, a nossa prosperidade, o nosso conhecimento não é só nosso, né? E isso é muito misericordioso, é lindo. Eu cresço, mas esse crescimento não é só meu, eu tenho algum papel aqui. E aí quando ela vê essa figura frágil, dá vontade dela se aperfeiçoar para compartilhar da força que ela desenvolveu e que ela sabe beber dessa água, ela quer que a mamãe experimenta. E eu não vi só mamães, porque eu vi ela fazendo trabalhos de coaching e trabalhos de palestras de liderança, pegando também um profissional que não se entende líder e dizendo, você pode ser líder sim, cara. E eu a vi fazendo também alguns trabalhos com constelação, que sem brincadeira, essa mulher pequenininha, ela parece que vira um brutamontes de força, que eu acho que é a canalização de força para encorajar. Eu acho que cada um tem o seu melhor. Alguns com a sua doçura, outros com sua inteligência, ou um misto de tudo isso, mas alguma coisa se destaca, é isso que eu quero dizer. E nela eu sinto que destaca uma força, mas não é uma força agressiva, mas é alguma coisa que fala, levanta aí, cara, encara isso aí. De movimento, né? Isso. Vai pra frente, Isso. você pode. E aí a gente conversa muito que ao mesmo tempo, com quem ela ama muito, há um risco de uma mega proteção. Uma zona de proteger. E aí eu imagino que seja uma dualidade Põe embaixo, né? linda. Porque é isso, né? Eu acho que alguém que não tem esse sentimento não conseguiria também fazer esse trabalho. É que quando pega no coração fica mais difícil, né? Quando pega na feridinha ali, né? Todo mundo tem, mas é isso. Eu sinto que mesmo assim ela vai superando e colocando essa força gigante pra fora. Eu acho isso incrível. Eu não nego a tríade dos emocionais, né? Eu sou da tríade dos emocionais no Enneagrama, né? Mas tive que administrar bem isso, porque quem é das tríades emocionais sente demais. Tudo é coração, vai pro coração, né? E tive que administrar, e foi muito bom saber disso para poder administrar. Você sabe que quando eu comecei a me deparar com essas mães, me deu um negócio assim que eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, mas foi uma coisa um mover tão grande em mim que não dava para ser diferente. Eu falei, eu não posso ficar aqui parada sem fazer nada por elas. Assistindo. Porque não é, porque vejam bem, quando você lida com uma criança alterada, uma criança especial, não é só a criança que está numa qualidade de doente, né? Da questão de uma qualidade assim, especial. A família inteira A família inteira entra nessa. Sabe uma coisa que eu vou falar pra vocês que me chama muito atenção na minha carreira inteira? Que eu disse que eu ainda vou escrever um livro, é porque eu fico fazendo 1000 coisas, viu, Tati? De querer cutucar aqui, cutucar ali, a gente cutuque. Não deu 3 minutos. Elas começaram, eu fiz curso disso, eu também, eu fiz daquilo, eu também eu fiz daquilo outro. Mas uma conversinha assim de 10 minutinhos, tá? Num lanchinho. Mas eu quis, na verdade, ir atrás. Eu disse assim, não, eu não posso ficar assim, de jeito nenhum, preciso fazer alguma coisa. E eu queria sempre, eu pensei, eu vou escrever um livro um dia para os irmãos da criança especial. Que eu sempre olhei para essas crianças. Eu trabalho com o método Padovan de reorganização neurofuncional. Então, na verdade, a gente organiza através de exercícios de corpo e boca, você organiza as funções neuronais, que isso é cerebral, então você melhora o sistema nervoso. Você prepara essa criança para esse desenvolvimento todo. Então é fantástico esse trabalho. Quando eu entrei na fonoaudiologia, eu fiz uns 3, 4 anos de fono tradicional, que é
tem os seus méritos. Só que hoje, se alguém me perguntar assim, Regiane, eu te dou todo o dinheiro do mundo para você vir trabalhar na Fono Tradução, eu falo, agradecida. Eu fico no método Padovan, porque não tem coisa mais maravilhosa porque quando você se depara com mãe, porque não tem a pergunta que não quer calar, né? As mães chegam, quando você vai apresentar um planejamento terapêutico de trabalho, as mães perguntam assim, Regiane, quanto tempo de terapia? Porque isso envolve questões importantes, que é o quê? Envolve tempo, envolve bolso, porque as mães têm que investir, um investimento específico, e as mães olham para isso e querem um resultado. Então, eu não conseguia, na fono tradicional, olhar dentro dos olhos de uma mãe e falar assim, não, eu vou ajudar seu filho. Eu não conseguia fazer isso. No método Padovan, eu faço isso. Eu olho dentro dos seus olhos e eu vou ajudar seu filho. Porque tem condições para isso. E a criança melhora. E quando você loucamente, né? Eu digo que em um mês a mãe começa a já sentir um resultado, as mães olham meio desconfiadas, assim, para mim, com o olhinho torto. Que essa mulher Não sei não, tô acreditando muito nessa pessoinha, não. Mas depois ela começa a ver que dá resultado e que muda a parte comportamental, porque envolve corpo. O corpo é tudo. O corpo, né? A gente fala que o andar é a base de tudo. A gente trabalha com as 3 atividades humanas, que é voltado para a linha antroposófica, né, de Rudolf Steiner. Adoro. Né, então, dos centênios. Trabalha muito voltado para os centênios. E os centênios é incrível. Sim. Você, né, trabalha cada centênio das crianças. São ciclos, né, de 7 em 7 anos. Ciclos de 7 em 7 anos, que é importantíssimo para criança e para tudo, né? E se a gente olhar isso com bastante atenção, a gente consegue observar ali as mudanças, consegue inserir, né, a atividade, a terapia, o que fazer da forma correta. Sim, tudo, ali para eles. Tudo. Te dá, na verdade, te dá meios para você, né? De estrutura. Exatamente, para você ver o que você vai fazer especificamente com ele e ter um resultado mais adequado, né? Então, foram vindo histórias e histórias, né, de crianças. Por exemplo, uma criança autista, um mega, né? Que assim, eu atendo uma gama de autistas. E, pasmem-se, mas agora, depois dessa pandemia, nós tivemos, assim, incrivelmente... Um aumento... Nossa, não tenho o que dizer. De grandioso com isso. Porque eu não sei o que aconteceu aí com as gravidezes, com as gravidez das mães. Nessa época, as mães que tinham acabado de ter os filhos, assim, o que ficou dentro de casa, toda essa opressão de ficar preso porque precisava, por segurança e tudo mais. A coisa ficou numa velocidade, isso, que estão chegando crianças, vocês não vão acreditar, mas está chegando criança para eu avaliar 3 por semana. Isso é uma gama grande de criança para eu avaliar com a característica do TEA, que é o espectro autista. Bastante. Muito. É um índice grande. Eu tenho observado que, assim, o meu filho tá com pré-diagnóstico de autismo com 13 anos. Diagnóstico tardio. O médico falou, né, que ele conseguiu se adequar, que seria o autismo mais do feminino, que não se percebe, porque ela consegue se adequar a tudo. E aí a gente começou a ir atrás, né, de entender mais as coisas. E realmente vem tendo dados, assim, né, estatísticos de um grande aumento. Um grande aumento. Muitas crianças que estão se descobrindo, né, na infância, com diagnóstico tardio na adolescência e diagnósticos mais tardios ainda na fase adulta. Tá com diagnóstico aí do pessoal de 40, 50 anos agora de se descobrindo autista. É porque aí a pessoa na vida, na vida adulta mesmo, ela é muito metódico de coisas que na qualidade, quando é criança, nesse momento eles enfileiram as coisas, né? E levam as pessoas para fazer as coisas para eles, usam as pessoas como instrumento. E o adulto faz isso em ser metódico, arrumar muito a gaveta, organizar muitas coisas, né? Não ser muito flexível. E aí vem os tardios. Porque o meu bagunça, o quarto dele é uma zona. Mas em questão de ser rígido com ele, isso é o extremo. Sim, entendi. Então, assim, se eu corro o risco de errar, eu não faço.
Aham. Então ele é bem desse jeito. E aí a gente começou a observar nisso e relacionamento na escola, porque Socialização. a Isso socialização também implica pós-pandemia que ficou extremamente nítido. Acho as que foi um coisas. marco muito Então eu importante, acredito a que essa pandemia. pandemia aí, ela trouxe muita coisa Sim. nesse sentido. E essa parte mesmo eu tô estudando bastante coisa, porque eu falei assim, a minha intenção é ajudá-lo a compreender isso e a seguir a vida normal, se é que a gente vive uma vida normal. Exatamente. E aí vem o movimento também do entendimento e quantas pessoas talvez não se aproximem de você e que você tenha condições de ter esse olhar também. É Dentro porque... da tua profissão, do teu trabalho. Então, porque tá aparecendo muito. Com certeza, o Verdade, universo é muito verdade. sábio, Tá né? aparecendo muito ali. Essa sensibilidade, né? E olha só, incrivelmente, eu fui convidada para participar de um capítulo de um livro de constelação, uma época. E isso foi antes da pandemia. Só que quando veio a pandemia, a minha mãe ficou 45 dias na UTI. Então, isso mexeu muito comigo. E eu tive que administrar tudo isso, enfim, e ficou muito complicado para mim. E eu perdi o lance do livro, porque eu não tive condições emocionais para escrever. Eu falei, eu não vou fazer de qualquer jeito, não consigo fazer assim. E expliquei, bom, não fiz. Perdi lá o lance. Aí eu liguei e falei, olha, será que é possível fazer um outro capítulo em outra ocasião? Porque eu gosto do assunto. Ele falou, olha, não tem de constelação. Mas tem de autismo, você quer? Olha lá. Porque não, universo. Né? Aí eu disse assim, sim, ok, acho que eu aceito. Eu falei, né? Já veio vindo essa coisa dessa gama no consultório de venda. Eu falei, ok, eu vou escrever e vai ser a noite de autógrafos. Vai estar aí lá para, acho que é em fevereiro ou março, vai ter a Estaremos data. lá. Né? Por favor, convidadíssimos Estaremos para lá. poder prestigiar, que eu acho que é bem bacana. É interessante isso que você tá colocando, porque eu brinco muito, né? Que tem aqui a Natália, tem a Vivian, que é outra psicanalista também, que ela veio aqui falar dos cristais, tudo. E a gente sempre tá com umas figurinhas, né? De atendimento, das coisas. E aí eu até brinquei com elas, eu falei assim, gente, divide comigo, porque assim, na minha porta aparece borderline, esquizofrênico. Eu falei assim, cara, ela falou assim, não, mas é mais depressão, ansiedade que tá aparecendo, a gente procrastinando muitas coisas. Eu falei assim, então divide comigo, porque eu falei assim, por que só na minha porta que aparece, assim? E a gente tá tudo junto ali. Aí eu falei assim, então... Eu acho que eu preciso dar uma focadinha melhor nessa parte aí. Cada um tem Mas seu perfil. Isso, Tati, ó, eu vou falar uma coisa pra você que eu penso. A gente fala assim, ó, cada um tem os pacientes que merecem no sentido de competência. Exato. Só vem pra gente porque a gente dá conta. Com certeza. Dá conta. Eu não duvido disso. te Se dá vem é conta. porque você tem condições, Tem sim. condições de dar conta. Elas até olham pra minha cara e dão risada. Eu falo assim, então, Tati. Ainda eu brinco falando, ué, toma que é teu. Isso, não, Fala assim, e não vem não, à mas toa. Você gosta de buscar, de ir atrás. Eu até Nossa. brinquei com ela, assim, porque a minha formação de psicanálise, ela é freudiana e ortodoxa. Aham. Então, assim, né, dentro dessa parte, é aquela coisa de, senta aí, vamos conversar, apesar de eu não atender da forma clássica, nenhuma, Tenho certeza. nenhuma ali. Estranho seria, né, se atendesse. Imagina, né, imagina a Tatiane com um divanzinho, com a pranchetinha atrás, falando assim, me fale mais sobre isso. Já Pontue fez. melhor essa posição sua. Não faz parte da tua essência, Não né? faz parte ali. Mas está vindo muito. E até quando eu estudei, o curso que eu fiz falava muito dessa parte, né? Dessas patologias. E eu falava assim, não, nossa, que eu nunca vi. Nunca nem tinha escutado falar disso. Aí dá a impressão que fala assim, ó, aqui, ó, tá na tua porta, ó. Olha aqui agora. Que tal você pegar aquele livrinho lá e voltar a dar uma olhadinha que você Sim. falou que não tinha? Ó, tá mais perto do que você imagina. Então aí começa a vir a mesma coisa do autismo. Nunca imaginei, meu filho, a gente começou a buscar por questões que a gente achou que era depressão, um déficit de atenção, que até foi atrás da TDAH. Natália, tudo. De repente apareceu, eu falei assim, não, beleza, então vamos encarar agora. Vamos atrás, vamos resolver. Mas nunca, porque da infância dele inteira, assim, nunca deu indícios de alguma coisa. Aí depois, indícios assim, né? Indícios deu.
Aham. Mas a gente passa, é frescura, para com isso, não sei o quê, porque era tudo muito sutil. Aí agora a gente pega e fala assim, então, Né? tava lá, tava lá. Eu falei assim, mas se apareceu agora, é agora que tem que mexer? Perfeito. Então, senão que agora é hora de mexer. E vamos E a mãe embora. tá até pronta, né, pra isso, porque você já Mas sem entendeu as dúvidas. buscas e percebeu a busca. É sobre isso. Tá pronta. No pra final você é sempre entrar. sobre isso. Porque tem uma coisa importante. A mãe, quando perto de uns 13, já a criança tá na pré-adolescência para adolescente, a mãe fala, a primeira coisa que, se você não tivesse preparada, talvez, assim, a mãe ia entender assim, ai, que sentimento de culpa, eu não vi isso, não Nossa. consegui enxergar, né? E não, e tem mãe que é tardia, vai falar, é tardio, né? Como que passou batido, eu não Sim. percebi. E eu até brinco com meu filho, que eu falo assim, olha, filho, você não está doente. Aham. Falei assim, é um transtorno, é algo que está dentro de você, que a gente só precisa condição. entender ali a melhor maneira de lidar com isso. Mas se precisar puxar a orelha, a mamãe vai puxar a orelha, vai dar bronca, vai continuar tudo do mesmo jeito. Continuamos com a programação normal. Foi bem isso que eu falei pra ele. Continuamos aqui, ó, tudo do mesmo jeitinho, bonitinho. A gente só vai ter um diagnóstico ali, né? Um CID que o pessoal coloca muito Sim, hoje em dia. Exatamente. Que Que não vai- define. Que não te define, Aham. mas que vai auxiliar em alguns processos mesmo dentro da educação, dentro de parte comportamental, para você poder ter uma melhor qualidade de vida, que agora a gente entende o que é. Exatamente. E olha com carinho pra isso, porque entender que às vezes em algum momento vai ter uma limitaçãozinha ali, mas que tudo Isso. bem, que vai E driblar. É interessante porque ele vê vídeos na internet, tirando de quadrinhos das coisas, falando de deve ser autismo, ótimo. de atenção. Ele me manda. Olha, mãe, que eu achei. Então, assim, Isso ele é tá muito tão legal, aberto. né? Sim. Ele tá tão aberto pra isso que já chegaram a me questionar assim, mas você fala disso na frente dele? Assim, eu falei assim, Abertamente. eu tô falando dele, é ele. Eu falei assim, Mas então até ele a tem forma que como saber. ele está lidando, Sim. né? Reflete sobre Super esses tranquilo. pais, E é né? muito bacana que assim, as coisas elas aparecem quando elas têm que aparecer, quando a gente tá preparado. Às vezes a gente acha que não está preparado, mas o universo fala assim, filhinha, levanta aí lá. e vamos. Bora. A água bateu na bunda, tá na hora de aprender a nadar. Aham. É bem desse jeito. Então, como é comportamental, e também tem uma coisa muito relacionada a corpo, viu? Corpo, Tati. Então, até uma dica, né? Assim, já nem sabia desse detalhe, mas assim, de você buscar o método Padovan, quem sabe tem alguém aqui em Dayatuba, é Ou a gente maravilhoso. traz ela pra cá. Já A gente resolve várias Olha, questões. eu ando aqui. importando o povo de São Paulo pra Por Indaiatuba. que não? Uma cidade maravilhosa. Olha me seduzindo. É, vizinha. Né? Me seduzindo. A gente anda ali Vai. importando o pessoal de São Paulo pra Indaiatuba ultimamente. Então, assim. Pô, cidade eu já fazendo. gostei, hein? Olha lá, Eu então, gostei tá da vendo? Já tá cidade. meio caminho Tá andado, dando ó. certo. Ah, Meio caminho andado aí já, ó. 50%, ó. Natália, vamos Mas voltar. eu nunca ouvi. Não sei, você já ouviu aqui sobre esse método? Não, eu já escutei em algum momento sobre esse método, mas nunca nem fui atrás de... vocês Ah, sabem que por interessante. mais que a gente divulgue, ainda tem por divulgar. Porque as pessoas, geralmente, você fala com elas divulgam muito isso na Europa toda. Né? Para a Europa é bem conhecido e lá faz muito sucesso. E É bem bom conhecido, saber, já, né? o pessoal já pega a dica, É, isso, já anota, já anota, vai pesquisar. É, eu vou pesquisar, Nós sim. vamos trazer ela em outro momento para falar mais sobre isso, Por sobre esse favor. método, Isso, explicar. podemos falar que tem Mas assunto que não... já deu aí um insight, né? Com Já, certeza. a pulguinha atrás da orelha já começou ali a cutucar, já vai buscar também, porque é importante, nós temos tantas coisas pra gente estar usando ultimamente, tantas técnicas muito mais modernas, eficazes aí, e a gente ainda tá muito parado naquele ensinamento ainda quadrado da faculdade, do banco, né, da escola. Isso eu comentei faz pouco tempo com as pessoas, assim, tem tanta novidade no mercado. Eu trabalho com acupuntura auricular e coreana. E eu sou a louca da loja de material de acupuntura. Porque eu chego lá e falo assim, o que tem de novidade? Eu quero novidade. Falei assim, as pessoas não querem mais ficar enchendo de agulha e ficar lá deitado com um mantra na orelha.
Elas querem outras coisas. Então, hoje em dia tem stipper, tem cristal, tem semente, tem cromoacupuntura, fitoacupuntura, tem Nossa, tantas gente. coisas. Eu falo assim, e a gente tá ali, né, só na inserção de agulha. Que não pergunta nem, tá com dor no joelho? Joelho. Tá com dor de cabeça? Ponta de cabeça. E a gente fala assim, mas o que aconteceu na tua vida esses dias que te deu dor de cabeça, que te tirou do eixo? O que você quis fazer e de repente você não conseguiu fazer, que te paralisou? A inflexibilidade tua ali. E não tem É isso. uma leitura, né? Então, eu penso disso assim, olha, por isso que a gente fala de profundidade, Jorge fala assim, porque profundidade, quando a gente vai dentro de um trabalho aprofunda, você ver assim, não dá para você ficar trabalhando a técnica mesmo, de ficar ali só ali, e você não perceber que ali existe uma pessoa, que por detrás disso tem sentimentos, por detrás disso tem uma humanidade, tem que ver o que é a causa daquela dor no joelho. Eu sei que tem acupuntura, que tem agulha, que vai solucionar aquela dor ali a priori. Mas o que é que está por detrás disso? Tem entendeu? muita coisa. Porque, por exemplo, você pega uma pessoa, chega uma mãe lá, eu trouxe meu filho, fala comigo, faço a entrevista, tudo. Aí chega uma hora que eu paro e digo simplesmente assim para ela: você está bem? Pronto. Entendeu? Mãe, respira. Simplesmente respira. Porque isso, às vezes, não está nem respirando. Não estão respirando as pessoas. Porque incrivelmente está acontecendo tanta coisa. E assim, e vieram muitas mães com essa questão mesmo, falar para mim: Regiane, eu tive muito medo de perder ele. Porque essas mães agora, dessa época aí que eu tô falando da pandemia, porque vieram com essa questão. Sobrecarga, de que né? muito sobrecarga, e vem a questão emocional, e daí você pode tratar com outras coisas. Por que não, né? É aquela pergunta mesmo. Por que não? Por que não? Boa. Então, Não. por que não? Por que não? Por que só ficar ali? Regiane, tá dando o nosso horário. A gente tinha papo aqui pra ficar, acho que até... Isso é uma gravar delícia, mais, né? Regiane. Isso é uma delícia. Muito bom conversar com você. Adorei a Vamos conversa. trazer- Fiquei tão lisonjeada do convite. Venha fazer parte mais aí dessa vezes. meta-amorfose. Com amor no meio, que eu sou... Quem disse que as mudanças são só no sofrimento? Não, mas alegrias Quem mesmo. disse que tem que ser só Ai, que no lindo, sofrimento, né? né? Alegrias. Já dei uma choradinha aqui, tentei disfarçar. Já enxugou assim, né? Disfarça, é aquela disfarça bem. Se fosse eu, já tava toda borrada, limpando a cara, que assim, ó. Rê, gratidão imensa. Nossa. Temos muitos assuntos ainda para estar trazendo aqui, para estar esclarecendo, trazer leveza para as pessoas, entender assim que as coisas podem simplesmente acontecer. A gente não precisa ter o controle de tudo o tempo todo e se punir por causa disso. Que eu acho que a maior coisa que acontece na gente é a gente se punir quando a gente perde o controle das coisas. Você sabe, Tati, que assim, além da gratidão imensa de estar aqui com vocês, que foi agradabilíssima conversa, eu ficaria aqui horas a fio conversando com vocês, com todos vocês. E para mim, assim, o que eu gostaria de deixar assim para as pessoas é que a vida, ela é um presente tão grande, assim, para que... E mesmo as pessoas que estão começando aí, que eu contei um pouquinho dessa história aí de graduação, de formação acadêmica e tudo mais, que as pessoas façam, mas assim, nunca esqueçam de uma coisa. Coloquem sempre coração no que vocês fizerem. Sempre. Coração. Porque talvez seja fácil para eu falar que eu sou toda coração, né? E que tem as pessoas aí mais mentais e mais instintivas. Mas eu digo que assim, tudo que você fizer com amor, porque eu acho que na vida o amor é que cura tudo. Por isso que eu adorei ver o amor ali no meio do Metamorfose. Porque é isso, é tudo. Qualquer coisa que você for fazer na vida, se tiver amor, Tudo mais fácil. Funciona. funciona. Tudo mais fácil. Tudo mais leve. Deixa aí seu contato para alguém que se interessou, queira bater um papo com você também. Pode estar passando, pessoal. Eu o
né? www, né? Não, é No arroba Instagram. Tandelo Regiane. Tandelo Regiane, Com 2 que é no Ls. Instagram. Isso, pode me achar no Instagram. E lá pode entrar no direct, eu posso responder, fique à vontade para falar um pouquinho de alguma coisa que tenha interesse. Eu estou à disposição. O contato da Rê depois vai estar, né, na descrição nossa do vídeo, sim, direitinho, sim. para o pessoal estar acessando, conhecer um pouquinho mais da história dela, dos atendimentos dela também. Rê, À disposição. gratidão, Nossa. Natália, gratidão. E pra gente terminar então, já que ela falou, amor, todo com coraçãozinho. Isso, coraçãozinho pra calor. Coraçãozinho, ó. Pra calor. Gratidão a todos e até o próximo. Obrigada.